Olá, pessoal. A paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um live entre irmãos. Estamos aqui com o nosso convidado, pastor Jansen Costa. Olá, pastor Jansen. Prazer, muito prazer, Cleverson. Tudo bem? Graças a Deus, tranquilo. Glória. Dia chuvoso por aqui. É verdade. Aqui também. Vamos iniciar com um período de oração? Aí, claro que sim. A gente lê um texto, ou a gente pede para o Senhor se apresentar. Amém? Amém. Amém. Oremos, então. Querido Deus eterno Pai, obrigado, sim, Deus, Senhor, por este dia. Obrigado, Pai, por mais uma, Papai Santo, live edificante, Papai Santo, por mais um momento oportuno, Deus, que o Senhor tem nos proporcionado, Deus. Pai, eu te peço, Papai Santo, que o Senhor venha nos usar, Papai Santo, como boca do Senhor, Deus, para que o Senhor venha falar aos corações das pessoas. Hoje vamos falar sobre a janela 10 por 40, e o Senhor, Papai Santo, use o nosso pastor Jansen para que as pessoas venham entender mais sobre o assunto. Em nome de Jesus, que é assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Mais Amém. uma vez, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui com o nosso âncora, que vai entrar agora, nosso irmão Oyuki Okada. Paz do Senhor. Prazer, paz. A paz do Senhor, pastor. Tudo bem com o senhor? Paz do Senhor, pessoal. Eu acabei de sair agora de uma live com as irmãs aqui na live, e o tema era mulheres obreiros, mulheres virtuosas, que estava baseada em Provérbios 31:30. E agora vamos voltar a entrar aqui com nossa live, com a missão, já é o 10:40, né? Amém. Maravilha isso aí. Pastor, meu nome é Yuki Okada, eu sou o primo do Cleverson, estamos aqui no Japão aqui, já há um tempinho, estamos aqui congregando aqui, buscando o Senhor aqui nessa nação maravilhosa, da qual Deus nos trouxe para cá. E o Japão se enquadra, né, na janela 10:40, né? O Japão se enquadra. Exatamente. Né? E eu gostaria de ouvir muito do Senhor agora sobre essa questão toda aí, sobre esse assunto que é muito interessante, sobre missão. Sim, vamos pedir para o pastor se apresentar? Claro, pois não. Pastor, então, por favor. Meu nome é Jansen, né? Eu sou filho de missionários, sou filho de missionários brasileiros, pai e mãe brasileiro, mas eu nasci no Peru, onde os meus pais serviam a Deus como missionários, né? Eu sou atualmente, junto com a minha esposa, somos missionários integrais da Convenção de Igrejas Batistas Independentes do Brasil. Sou pastor de uma igreja local aqui em Tochigi, né, na prefeitura de Tochigi, na cidade de Oyama. O nome da igreja é Life International Baptist Church, e nós trabalhamos sob a cobertura da Nihon Christo Senkyodan, aqui na nossa região, né? Eu tenho formação em letras, pós em aquisição de segunda língua, mas atualmente estou cursando o mestrado, estou mestrando em estudos ministeriais interculturais, né? Na Universidade Bethany Global Church, e estou fazendo uma pós-graduação em aconselhamento pastoral. Esse é um tema, eu só queria dizer que é um tema que me atrai muito, desde muito tempo, é um tema que mexe muito comigo, sou muito atraído a missões, missiologia, e então a janela 10:40 sendo um dos maiores desafios para nós, mexe bastante comigo. É um prazer conhecer todos vocês, e muito obrigado mais uma vez, Cleverson, amado Yukio, muito obrigado pelo convite. Amém. De nada, pastor. Eu não disse, eu acho importante dizer, né? A minha esposa, ela é colombiana e peruana também, e nós estamos
nós temos 3 filhos, né? Um de 7 anos, que nasceu no Brasil, e os outros 2 nasceram aqui no Japão. Nós estamos há 5 anos no Japão, no mesmo lugar, e os nossos 2 últimos filhinhos, de 3 e de 1, nasceram aqui no Japão. Ô, glória! Que interessante, né? Olha só, como Deus tinha e tem um plano na vida do pastor em relação ao Peru, né? Interessante, né? É algo mesmo, assim, é mistério de Deus, né? A gente vê que não compreendemos, mas Deus tem os planos dele que a gente não compreende. Né? E se eu falo, eu sou formado em letras, né? Eu também estou terminando meu curso de letras também, com licenciatura de inglês e português. E eu fiz na Filipinas também hotelaria e turismo, uma área que eu também gosto muito, na área de comunicação. E estamos felizes, né? Porque é uma área que eu gosto muito de atuar, né? De falar, de conversar, eu gosto de pessoas, né? Eu percebi. A gente na igreja, a gente cresce assim, né? Aprendendo, né? E o pastor não sabe, mas eu ainda não sou casado, estou noivo, né? De uma moça, ela é norte-americana, ela é estadunidense. Ela veio fazer missão no Japão, né? E nós vamos nos casar agora em outubro, se Deus quiser. Amém. E é filha de pastor, é a bênção de Deus, e Deus nos trouxe lá para cá para nós nos conhecermos. E eu sempre orei a Deus de uma forma que eu queria, da forma que eu pedi a Deus, Deus me deu ela, na verdade, né? Eu escrevi, né? Isso, né? No papel e Deus me deu. Uau. É a benção. E essa a questão de missão realmente está no nosso coração, porque a gente vê o Japão, né, para morar aqui, como DKC, né? Aqui Deus nos fez aqui uma obra aqui na nossa vida, Deus colocou uma dever no nosso coração, e ele nos fez conhecer pessoas de vários países, das quais hoje eu congrego numa igreja japonesa-americana, cujo pastor americano já está aqui já em missão há 42 anos com as suas esposas, né, e seus filhos nasceram aqui, são missionários também em outros países, e na igreja internacional que fala o inglês, o japonês e fala o português nos louvores, são 3 idiomas constantemente, todos os cultos. Então é um mundo que já está em mim, né? É uma área que já está em mim. Então é algo que eu amo também de falar. Mas hoje eu quero ouvir muito o pastor falar sobre a experiência do pastor sobre missão, né? Amém. Amém. Vamos ler um texto. Aí a gente lê o texto. Aí a gente faz uma pergunta para o pastor. Aí a gente inicia o assunto, ok? Ok. Amém. Então tá, gente. A paz do Senhor aí a todos aí que estão entrando, comentando. Se puderem, curtem e compartilhem. Vocês vão estar ajudando a semear a palavra do bom Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos aí abrir a Bíblia em Romanos, capítulo de número 10, no verso de número 14 e 15. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, no versículo de número 14 e 15. Quem encontrou diz amém? Amém. 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 Diz assim, a palavra de Deus, verso de número 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como o crerão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como o pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém. Hoje vamos falar sobre a janela 10 por 40. Ô, pastor, de início já, 2 perguntinhas. O termo é janela 10 por 40 ou 10/40? Normalmente é mais comum a gente dizer janela 10/40, né? Sim. Porque o nome foi cunhado em inglês, então... Sim. The window 1040 window. Então é janela 10/40. Sim. E o que é essa janela 10/40? Certo. É uma área retangular, né, que nós temos na latitude, assim, a partir da linha equatorial, latitude 10 para o norte e latitude 40
que vai mais ou menos do oeste, né, do oeste do continente africano, passa pelo Meio Oriente e chega até o sudeste asiático, terminando lá no cantinho, terminando assim, o cantinho superior direito é no Japão, né? O Japão está dentro da janela 1040, no cantinho. Então, essa área retangular, né, ela é também ela é conhecida como o cinturão resistente, né? Porque atualmente, aliás, já há vários anos, depois da queda da Muralha de Ferro na Rússia, né, o que acontece é que dentro desse retângulo nós temos ali o maior desafio missionário para a igreja, né, no mundo todo. Esse retângulo, dentro dele está um terço da massa terrestre, né, da Terra, de chão mesmo, é um terço do planeta. No entanto, dentro desse um terço, imagina que você divide assim, o planeta em 3 partes, uma dessas partes é essa janela. Só que 2/3 da população está ali dentro, do mundo inteiro. Então, é um lugar onde nós vamos encontrar uma alta densidade populacional e temos níveis extremos de pobreza, e é onde nós vamos encontrar os 3 blocos religiosos mais fortes, né? Depois do cristianismo, nós temos ali está a concentração do islamismo, né? Os muçulmanos, nós temos a concentração dos hinduístas, né? O hinduísmo, e nós temos o budismo, né? Que são 3 gigantes que precisam cair por terra. E o que torna esse lugar assim crítico, é de que nós temos ali aproximadamente 5 bilhões de pessoas, tá? Então, 5 bi? A cifra é 5,16 bilhões de pessoas, dos quase 8 bilhões, né? Por isso que eu disse, 2/3 da população está ali dentro, tá? Então, desses 5 bilhões de pessoas que se encontram dentro dessa janela, desse retângulo, nós temos 8.945 grupos étnicos. 8.945 grupos étnicos dentro dessa janela. Jesus. Só que desses 8.000, que são quase 9.000, né, grupos étnicos, dessa cifra, né, 6.200 são considerados não alcançados pelo Evangelho. Não alcançados. Isso. E nós precisamos distinguir entre o termo não alcançado e o termo não salvo. Sim. Porque o não alcançado, né, ele está dentro do grupo dos não salvos, mas ele não recebeu a exposição, a pregação da mensagem de salvação. Ele não recebeu o evangelho na sua forma pregada. Então, ele não teve acesso a um missionário, a uma igreja, a uma Bíblia, e então nunca ouviu falar de Cristo Jesus. E ali se relaciona com o texto que você acabou de ler, né, aquela perícope, esse texto que você leu ali em Romanos, no capítulo 10, que esse texto faz parte, na verdade, de um todo que vai do capítulo 9 até o comecinho do capítulo 11, né? E provavelmente a parte crucial é justamente essa, onde Paulo alega que é assim que as pessoas vão ouvir falar de Cristo Jesus, quando nós nos mobilizarmos para falar de Jesus. Só que essa quantidade de grupos étnicos, né, 6.204 grupos étnicos, não tem acesso
há nem sequer um missionário. Né? Agora, e assim, a gente poderia entrar em números, né? Mas basicamente o que significa é que desses 5 bilhões de habitantes, dos quais eu falei dentro da janela, 61% não foram alcançados pelo Evangelho. Não foram assim? 61% não tiveram. Não, exatamente. Okay. São considerados não alcançados. Sim. Quando é não alcançado, não é aquele que ouviu e rejeitou. Sim. Não é aquele que ouviu e disse, não, é aquele que nunca ouviu falar. Sim. Não sabe nem o que é cruz, assim, né? Jesus não sabe de nada. Muitas vezes eles podem até ter algum certo de... Tipo, em alguns casos, por exemplo, os muçulmanos, né? Jesus aparece no Alcorão, só que a figura de Jesus no Alcorão não é como o Filho de Deus, é apenas como um profeta, uma pessoa que teve ensinamentos. Eles recusam a ressurreição de Jesus Cristo. Né? E Paulo fala especificamente, né? No capítulo 10, aí, se você retroceder alguns versículos, no versículo 10, ele diz assim: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que era muito duro para os judeus ortodoxos era dizer, sim, Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele é o Filho de Deus, porque isso seria validar a mensagem da cruz. Então, por isso que Paulo está dizendo isso. Então, para os muçulmanos, né, nós podemos dizer que eles são não alcançados porque a mensagem do evangelho não chegou até eles. O entendimento que eles têm é que Jesus foi simplesmente mais uma pessoa, né? mais um profeta, um homem com ensinamentos, bons ensinamentos, mas definitivamente não o Filho de Deus, não o Salvador, não o Messias. Sim. O pastor, temos uma pergunta aqui, mas eu já fiz ela. Qual a maneira correta de se pronunciar? 10 por 40 ou 10/40? O termo que nós usamos é janela 10/40 em português. Sim. Janela 10/40. Sim. O pastor, a gente ouve, assim, a gente vê em vídeos, vê no noticiário, que os cristãos que são descobertos em territórios muçulmanos são decapitados, são torturados, etc. e tal. É verdade isso aí mesmo? A perseguição, a igreja ela continua sendo perseguida, né? Assim, extremamente assim. Ou tu morre ou ou tu larga a Jesus ou tu morre assim. Olha, em países como, por exemplo, Burma, na China, na Índia, Irã, Nigéria, Coreia do Norte, Paquistão, Rússia, Arábia Saudita, na Síria, Vietnã mesmo, na Indonésia, né, há perseguição, sim. Há perseguição. Então, o que acontece dentro da janela 10/40, aliás, todos esses países que eu acabei de mencionar estão dentro da janela 10/40. As 50 cidades mais fechadas ao evangelho estão dentro da janela 10/40. Né? O que acontece? Você não pode entrar nesses países com o intuito de pregar o evangelho. Tipo, você não pode dizer, o que você... Por exemplo, a minha família e eu viemos ao Japão com o visto religioso. Nós saímos do Brasil, viemos para o Japão como missionários. Né? Então o Japão tem todo o sistema de outorgar o visto religioso para pessoas que vêm com o intuito de dedicar seu trabalho religioso. Esses países, isso aí é fora de cogitação. Por quê? O problema não é necessariamente ser cristão. Isso é algo que nós precisamos explicar. Né? O problema não é você cristão
então eu vou te matar porque você é cristão. Em países muçulmanos, né, o que não pode acontecer é você não pode pregar, você não pode promover proselitismo religioso. Você não pode falar para outra pessoa, olha, Jesus Cristo é o Senhor, você precisa crer em Jesus, e a pessoa deixar de ser muçulmana para se tornar cristã. Então, isso é penado, né? Então, o proselitismo, passar de um para o outro, isso é penado. Mas se você nasceu cristão, há vários países onde a tua religião consta no teu documento de identidade. Então, para nós é algo que chega a ser absurdo, né? Porque nós vivemos um país onde há liberdade de expressão religiosa. Sim. Assim como no Brasil, assim como nos Estados Unidos, mas nesses países não existe. Então, você nasceu muçulmano você tem que ficar para sempre. Agora, um cristão se tornar muçulmano é aceitável, mas a inversa, né, a recíproca, não pode acontecer. É ali onde está o problema, né? Essa questão que o pastor falou agora é algo interessante, né? Porque muitas pessoas no Brasil, eu lembro quando eu ia ao Brasil, as pessoas me apresentavam como missionário do Japão. Eu odiava esse título, na verdade, né? Eu não gostava que me falasse assim, do Japão. Nem carteirinha eu tenho, né, de missionário, né? Na verdade, né? Então, eu colocava título na gente, coisa que não sou. Né? E ficar esperando de mim algo que, assim, absurdo, né? Não, gente, não sou nada disso, né? Para ser missionário, estou muito longe para ser missionário. Agora, essa questão, eu falava no Brasil, essa questão de você falar assim, no Brasil é tão natural você falar assim, eu sou cristão. Né? Até muitos lugares virou modismo já no Brasil ser cristão. Sim. Né? Virou modismo. Agora, nesses países que a pessoa nasce com a identidade, com o registro de nascimento, né? Certidão de nascimento, que ele é cristão, isso, na verdade, é o DNA dele, é a identidade dele, como ele nasceu. E para você falar que você é um cristão nesses países que ainda não foram alcançados, que ele falou aí 60 e pouco por cento, você falar que é cristão, você está dizendo assim, me mata, né? Ou para você falar que você é cristão, tem que ter uma convicção, uma ousadia, uma convicção tão profunda, porque você é cristão, você fala que sou cristão, não é simplesmente falar que eu sou cristão, é você dizer que você serve, você é embaixador de uma etnia, de uma religião que você está como exemplo, porque o islamismo, né, ele não perdoa o cristão, né? E muito mais ainda quando um muçulmano se converte ao cristianismo, né? Isso aí como que fala em português? É irrevogável, não isso não, é inaceitável, inadmissível você se tornar um cristão sendo muçulmano. E isso é imperdoável, né? E agora você falar que é um cristão, você tem que dar um exemplo muito grande, né? Você falar que eu tenho a filha do meu pastor e o genro dele estava na China fazendo missão na China. A China é um país comunista que não aceita outra coisa, né? E eles pregavam o evangelho. Eu fui lá com o meu primo Gutierrez, irmão do Cleverson. Nós fomos lá visitá-los e nós participamos de culto secreto. E a China proíbe você pregar evangelho para chinês. Como estrangeiro, você pode fazer culto para estrangeiro. Mas você pregar para chinês era proibido, porque eles não aceitavam, né, que os chineses adorassem e obedecessem a outra pessoa, não sei o comunismo. E tanto é que eles foram expulsos, né? Eles foram expulsos da China, né? Foram expulsos, enfim. Então, eu vejo assim essa questão de ser cristão, né? Aqui, como você veio para o Japão como vista de cristão, né? Isso é maravilhoso, né? O Japão ainda sendo 1% ou menos de 1% de cristianismo, você ainda teve acesso ainda ao Japão como missionário. Isso. Agora, você nunca vai conseguir chegar em outros países com esse visto. Eu tenho amigos que são missionários americanos que foram para o Afeganistão e Paquistão ser professores de inglês. Foi uma estratégia que eles tiveram para chegar até o evangelho. Na verdade, a situação do Japão ela é diferente da maior parte, e acho que a situação do Japão, ela merece, assim, ela amerita uma boa porção da nossa conversa nessa noite. Porque é uma posição, é uma situação que os outros países não têm, né? Deixa eu só abrir um parênteses, alguém postou ali sobre Portas Abertas, né? O Portas Abertas realmente é uma agência missionária muito grande, muito, muito importante, fundada pelo brother Andrew, o irmão André,
que ele que levava Bíblias para dentro da Rússia, né? E falava assim para o guarda, olha, aqui tem fruta, e ele olhava assim e falava, vai que vai apodrecer, o carro, o fusquinha dele lotado de Bíblia. É muito interessante esse Ângelo Ramamoto, né? Você, professor, muito obrigado. E depois a outra coisa que eu queria abordar também, que vocês estavam falando sobre cristão, né? A gente tem que entender que o termo cristão, ele é cunhado justamente para chamar aqueles que eram seguidores do caminho, como era chamado até aquele momento, lá na igreja em Antioquia, já em território gentílico, de forma pejorativa. Cristão não era para ser assim, tipo um título, né? O cara é cristão, né? Sim. Era pejorativo. Por quê? Porque a palavra cristão significa pequeno Cristo. A palavra Cristo significa ungido de Deus, e foi a palavra que foi atribuída, né, ao Messias. Em grego, nós usamos Christos, em hebraico, Messias, né? Então, quando os cristãos passam a ser identificados como, né, quando os seguidores de Cristo passam a ser identificados como cristão, né, há uma associação entre o termo cristão e discípulo, porque antes de ser usada a palavra cristão, todos eram discípulos de Cristo. Então, a ordem de Jesus era fazer discípulos, né? Então, muitos observam hoje, muitos associam o termo cristão à religião. Religião cristã. Então, assim, a nomenclatura, ela está desgastada. Ela está muito desgastada. Então, tem gente que fala assim, olha, eu sou cristão. Por quê? Porque nasceu numa sociedade cristã, Se você nasceu no Brasil, às vezes, você, assim, sem muita, né, já por... você é católico, então, eu devo ser católico, né, minha família é católica. Se você nasceu nos Estados Unidos, provavelmente, então, você é protestante já, porque todo mundo no teu entorno é protestante. Só que, no meu entendimento, cristão significa seguidor de Cristo, ou um imitador de Cristo, ou é o que deveria ser para nós, né? Mas o termo, tristemente, está desgastado. Ao ponto em que, falando sobre números, nós precisamos distinguir, por exemplo, quando nós falamos sobre a população cristã no mundo, nós estamos falando de uma porcentagem de mais ou menos 12%. População cristã. Só que, ao referirmos dessa população, nós estamos falando de cristãos praticantes, pessoas que creem no evangelho, que vivem, que congregam e que vivem de acordo a esse credo. Porque existem uma porção ainda maior, um número que passa de 20%, que são cristãos nominais. Esse grupo aí que é problemático. Ele se diz cristão, se identifica como cristão, mas não congrega, não lê a Bíblia, dá péssimo testemunho, mas ele se identifica como cristão, né? Sim. Então ele é o cristão nominal. Provavelmente, assim, é muito, muito perigoso, né? Porque Mateus 7, Jesus diz assim, olha, não é todo mundo que me diz Senhor, Senhor que vai entrar no reino dos céus, né? É verdade. Mas é aquele que faz o que eu digo. E isso é importante porque Jesus disse aos discípulos, eles saberão que vocês são os meus discípulos se vocês fizerem o que eu mando. Mas se você vive de acordo com as Escrituras, você é discípulo de Cristo. Se você somente diz que é cristão e vive de qualquer maneira diferente ao que a palavra de Deus ensina, você é um cristão nominal. Quer dizer... Né? Então, e tem as outras categorias, né? Depois tem um grupo ainda maior, que é aqueles que ouviram o evangelho, têm acesso a missionários, têm acesso à igreja, têm acesso a material, a conteúdo, mas eles rejeitam o evangelho, né? Agora, deixa eu só falar uma coisa importante. Amém. Tristemente, a maior parte da força missionária mundial vai para esse grupo. Sim. Então, a maior parte de missionários está concentrada num lugar onde as pessoas têm acesso ao evangelho, as pessoas têm acesso a igrejas, têm acesso a cristãos, mas constantemente estão negando o evangelho. Olha que interessante, meus amados, olha que interessante. O maior enviador de missionários do mundo continua sendo os Estados Unidos. Sim. Né?
O segundo maior enviador de missionários, vocês sabem qual é? Aonde? A segunda maior nação enviadora de missionários. Brasil? Brasil! É o Brasil. É o Brasil. Sim. A diferença é que os Estados Unidos, sendo a maior nação enviadora de missionários, é a maior receptora de missionários ao mesmo tempo. Isso é muito irônico. Isso é muito irônico. Então, eles são é o país que mais envia e, ao mesmo tempo, que mais recebe. Né? Enquanto a força missionária é enviada para países dentro da janela 3, da janela 1040, é de apenas 3%. Sim. Ô, pastor, olha que engraçado. O senhor nos... Eu não sabia sobre esse termo cristão, que significava um pequeno Cristo. Sim. Cristão é pequeno Cristo. É meio... Era para ser grande Cristo, né? A palavra é que nós estamos lidando com a palavra aportuguesada, né? Sim. No português cristão, mas originalmente, né, lá no texto, lá quando eles passam a ser chamados de cristãos, né? Sim. A definição justamente dessa palavra era de, por exemplo, quando imagina que teu pai, né, seu pai chama João. E você tem 5 irmãos e todos assim são bem parecidos com o João, todos falam como ele, então vocês, ó um Joãozinho aí, ó um Joãozinho, né? É mais ou menos essa a ideia que foi utilizada por termo cristão. O pastor, eu tenho duas perguntas para o senhor. A primeira é, o senhor disse que a quantidade de missionários enviados a esta janela são de apenas 3% de geral. Americanos, Cleverson. Americanos. Sim. Esse número é pequeno por quê? Porque os americanos estão com pouco recurso, ou porque ainda falta gente com coragem para ir lá, ou dado a dificuldade mesmo? Como que é? Por que o senhor acha que esse número é pequeno ainda? Deixa eu só fazer uma pequena acotação importante, né? Hoje uma das maiores fontes onde você pode pesquisar a respeito de números, porcentagens, é um projeto chamado Projeto Joshua, né? Joshua Project. Ele é muito bom, mas existem várias fontes. Por exemplo, algumas fontes citam 10% da força missionária mundial, tá? O 10% da força missionária mundial é alocada na janela 1040, que ainda significa um esforço muito pequeno. Por quê? Porque a maior concentração de não alcançados está na janela 1040. Então, o maior esforço deveria ser enviar missionários para dentro da janela 1040. Só que qual é o problema, Cleverson? O problema é que, número 1, esses países... Acho que o áudio está ruim. Oi? Tá chiando muito aqui. Não sei se o áudio tá chiando. Tá chiando um pouco só, mas eu não tô... Não sei se é o meu. Incomodado, não. Eu acho que é o Cleverson. É do Cleverson. É mesmo? Eu vou colocar mudo aqui, aí vocês veem se é. Quando estava... talvez seja isso. Tá, então não é o meu, porque o chiado continua. Agora parou. Pronto. É o dele, pastor. É o dele, ó. Vai, pode continuar, meu pastor. Então, eu ia te dizer, né? Um dos problemas é que esses países são fechados para a entrada de, né? O Yukio o irmão Yukio falou certinho sobre a China, né? Na China existem 2 tipos de igreja.
a igreja controlada pelo governo e a igreja subterrânea. A igreja não é livre. Eu tenho uma amiga que trabalha para o governo brasileiro e ela mora na China e ela congrega numa igreja chinesa. E assim, a igreja chinesa, ela é supervisionada pelo governo. Então, dizem que tem uma pessoa que ela supervisiona o que o pastor vai pregar, o que ele pode falar, o que ele não pode falar, assim, não é que nem a gente, assim, Deus, o que o senhor quer que eu pregue? Você faz a sua exegese, você estuda. Não. Lá o governo tem que saber o que você vai falar, porque tem coisa que é contra o governo e não é conveniente. Agora, tem uma igreja que quer essa verdadeira liberdade de expressar a sua fé sem o controle do governo, e ela se reúne em cavernas, em casas, escondidos, se batizam no meio da madrugada, em lugares gélidos. Essa é a igreja subterrânea da China, e é a igreja emergente que mais rápido cresce no mundo, viu? Quanto mais você persegue, mais ela cresce. Mas assim, por que a gente envia poucos missionários? Outra questão, por exemplo, né, é a questão do retorno. Já que a maior força enviadora de missionários é americana, você tem que entender a forma de pensar dos norte-americanos. O norte-americano, ele é muito voltado para resultados. Então, se o investimento é grande demais e o retorno é pequeno demais, uma hora você perde força e é difícil você continuar sustentando esse trabalho. Então, para você manter, por exemplo, uma família em Burma, uma família... Você diz assim, mas o país não é tão caro. O país não é tão caro. Mas você precisa lembrar que essa pessoa não pode se expor abertamente, porque ou ela vai ser presa ou ela vai ser morta. Né? Tem a família Judson, lá no século XIX, por exemplo, o testemunho deles é incrível. Né? Ele praticamente perdeu a família toda dele 2 vezes, né? E na terceira ele morreu, mas depois da morte dele e da família dele, houve um grande avivamento em Burma, né? Mas ali o governo realmente partiu para evitar que as pessoas se convertessem ao cristianismo. Outro fator é o medo. É o medo. Sim. Se alguém dissesse assim, olha, nós precisamos um missionário na Flórida, lá na frente ao mar, um lugar lindo, né? Não tem perseguição, não tem... Ou o outro é Irã, né? Irã. Ou você vai para lá, ou você vai para o Irã. E a pessoa tiver que fazer essa escolha, para você ir para um lugar onde você sabe que a integridade física tua, sim, e da tua família corre risco, você não pode deixar chegar lá para decidir, Senhor, eu vou te entregar minha vida. Você morre a tudo isso, você vai para lá, você já morreu com Cristo. Sim. Então, o missionário que vai para um país desse, o missionário que entra num lugar desse, esse homem, ele já morreu para o mundo. É muito difícil, então, ele não teme mais a morte. Aquilo que Jesus disse, vocês não precisam temer aquele que pode matar o corpo, mas aquele que tem poder para, depois de matar o corpo, jogá-lo no inferno. Sim. Né? Então, assim, são vários fatores, Clever, que pastor, tornam difícil o acesso. Uma das questões que eu vejo, né, que a gente congrega com um pastor americano, missionários, né, e a família dele toda aqui, missionários, está aqui já há muito tempo, aqui, anos e anos, mais de 70 anos aqui, como missionários, a família dele e tudo. E os filhos dele foram para fora, e eu tenho contato com outros missionários americanos também. Então, vivendo nesse mundo, eu observei uma coisa que é muito interessante que o Brasil não tem. Talvez, não sei, talvez por falta de estrutura financeira ou não. Ou por falta mesmo de amor à obra missionária, não sei. Mas os americanos, eles vão, muitas vezes para a missão, porque eles têm um apoio financeiro. O meu pastor, ele veio para o Japão há 42 anos atrás, ele veio e até hoje, ele falou assim, ele fala assim para a gente, 42 anos, todos os meses, durante 42 anos, a igreja lá, que disse que ia mantê-lo como missionário, mantém ele como missionário aqui. 42 anos, sagrado. Eles enviam dinheiro para ele, uma ajuda financeira para ele. Né? E os missionários que vão para fora, para outros países, fazer missão, família, os americanos, eles investem, eles colocam assim, eles abrem o website assim, falando sobre o trabalho de missionário, mostra foto,
E eles perguntam, nós precisamos de ajuda missionária. Os americanos, eles enviam ajuda missionária financeira e ajuda de uma forma que eles conseguem se manter, né? E eles fazem um trabalho com excelência, né? Eles têm um trabalho quando eles fazem com excelência. Mas uma das questões que os americanos não vão, né, é para essa questão toda política também, né, burocrática, política, porque são americanos. Os americanos são vistos como inimigos de muitas nações por essa questão de guerra política, né? Então, por todos os motivos, os americanos não vão, por toda essa questão. Agora, os brasileiros eles são vistos de uma forma diferente. Os brasileiros eles entram nos países muçulmanos de uma forma muito mais fácil que o americano. Isso é verdade. Então, por esse motivo, né, o Brasil está segundo plano agora, segundo lugar, está já chegando lá, hein? Porque os brasileiros têm essa paixão, mesmo não tendo ajuda financeira, eles vão. Né? Eles vão. Exatamente. Exatamente. Mas essa questão financeira, né? Realmente, eu morei um tempo nos Estados Unidos, eu trabalhei nos Estados Unidos. Os norte-americanos, eles são muito generosos. E é uma das razões pelas quais eles são tão abençoados nessa área também, né? Agora, isso que você trouxe à tona, né, a questão sociopolítica, né, o contexto sociopolítico do brasileiro em relação ao americano, realmente, para o brasileiro, muitos países fechados para os americanos estão abertos para o brasileiro, né? E o Brasil está mandando missionários, só que ali nós precisamos desmistificar uma situação onde nós sempre atribuímos falta de recurso, né? O Brasil não tem os mesmos recursos que os Estados Unidos. Sim, isso é verdade, mas o problema, olha, a igreja brasileira ao todo, ela não é uma igreja pobre. A igreja brasileira ao todo, mas assim, tem igreja lá, meu irmão, comprando prédio, construindo megas igrejas, né? Eu falei, pastor, a questão que eu falei aqui, né? As pessoas não têm esse coração generoso de ofertar. Exatamente. E essa é exatamente a questão, que o maior esforço, aquela lei do 20-80, né? O maior esforço, né? 80% do trabalho missionário cai nos ombros de 20% da igreja, né? E tem gente assim que nem os macedônios, né? Da sua pobreza, nas suas aflições, nas suas necessidades, estão se dando, eles se deram a Deus e depois se deram à obra missionária, e eles realmente investem. Olha, minha esposa e eu, nós somos missionários integrais sustentados por igrejas brasileiras aqui. É um grande esforço manter um casal no Japão por causa da realidade ali, da moeda, né? Agora, se você visitar as igrejas, às vezes a gente pode estar pensando, são grandes igrejas poderosas. Não são. São igrejas no interior, são igrejas, muitas pessoas em situação, uma situação não tão boa financeiramente, né? E muitas vezes o que tem acontecido conosco é que igrejas de grande porte e grande capacidade, grande poder aquisitivo, elas não estão fazendo esse trabalho. Eu não estou lançando uma crítica geral, né? Entendemos. Mas eu tenho me deparado com essa situação e me parte o coração. Exatamente. Me parte o coração, porque assim, o que pode ser mais importante para a igreja, que é a instituição que Deus colocou na terra para levar a sua autoridade e levar, como foi lido aqui em Romanos 10, versículo 14 e 15, levar, anunciar, como é que eles vão invocar o nome de quem eles não ouviram falar? Eles não vão invocar quem eles não conhecem. Sim. Eles não vão conhecer de quem eles não ouviram falar. E eles não vão ouvir falar se ninguém os envia. E quem é que tem que enviar? Agora, esse texto ali, nós temos dois grupos de responsabilidade. Tem a responsabilidade daquele que ouve o evangelho. Alguém lhe pregou, ele ouviu, e ele tem a necessidade de responder com fé, crendo que Jesus Cristo realmente é o Salvador. Mas depois tem a responsabilidade do outro lado, que é a responsabilidade da igreja. A igreja tem que enviar. A igreja tem que capacitar, treinar, preparar homens, né?
Eu ouço muito, irmão Yukio. Essa questão, você falou agora, eu ia falar agora, né? Você acabou de falar agora que eu ia entrar no assunto. Essa questão de preparar. Né? Eu vejo que tem muitos brasileiros missionários que são enviados despreparados. A igreja não prepara. Às vezes, nem é a igreja também. Às vezes as pessoas se acham já... eles pensam que esse missionário é você ter o cartãozinho de missionário e pregar o evangelho, sem nenhuma estrutura. Infelizmente, o brasileiro tem a cultura de não gostar de ler, não gostar de buscar, de estudar. Não tem essa cultura de leitura, de buscar, de coisa. E não tem essa cultura também de línguas, né? O missionário, quando ele vai a um país, quando ele tem uma visão de um país, ele tem que estudar a cultura, a língua, preparar culturalmente, porque eu estava falando com o pastor Masao, né, Takayama, uns dias atrás, ele falou assim, Kio, é muito difícil estar no Japão, porque eu não entendo essa cultura. Como é que eu vou pregar evangelho aqui se eu não entendo essa cultura, né? Eu vim para cá, eu estou aqui, mas eu não me vejo aqui, porque eu não compreendo essa cultura. Então, para compreender essa cultura, tem que ser como vocês, cresceram aqui, viveram aqui na íntegra, conhecem, falam o idioma, para você entender a cultura. Mesmo assim é difícil. Então, para mim é difícil. Então, o missionário, quando vai para um país, eu vi que o senhor fala inglês, o senhor pode falar espanhol, fala português, não sei quantos idiomas o senhor fala, mas o senhor buscou para isso, você estudou para isso. Eu vejo que, infelizmente, não estou generalizando tudo, né? Eu me incluo nisso, porque eu tenho vergonha. Eu me naturalizei, eu tenho a dupla nacionalidade que me naturalizei japonês, mas ainda eu tenho vergonha de dizer, eu hoje mais do que nunca eu quero aprender muito mais japonês, porque eu me naturalizei e decidi morar nessa nação. Mas meu Nihongo não é o suficiente, né? Então, hoje eu estou buscando, eu estou me esforçando e eu quero conhecer mais essa cultura. Eu decidi ser japonês porque eu decidi morar aqui. Então, eu decidi aprender essa cultura, a língua. Eu vejo que muitos pastores aqui que estão, eles não estão... Eu não sei se ele não consegue ou se não estuda, não estou julgando ninguém, mas cada um tem suas causas, os motivos, mas não buscam conhecimento no idioma. Mas se você está aqui no Japão, tem que estudar o idioma, tem que conhecer a cultura, tem que conhecer. E isso o brasileiro não tem essa preparação, né, na questão linguística, cultural, enfim. Muitas vezes... E a igreja também não investe, a igreja não investe nessa questão também, né? Tem a questão da visão da igreja, né? Você sabe que a missão se desprende da visão. Então, tem muita igreja que diz assim, não, olha, a minha igreja tem essa visão, né? A minha igreja tem essa visão. Só que quando nós falamos de missão, nós falamos de missio Dei, a missão de Deus. Se a igreja é de Deus e Deus tem uma agenda missionária, a igreja deveria subscrever automaticamente a missão de Deus. Então, você não, na teoria, você não poderia dizer assim, a minha igreja tem essa visão. Eu já ouvi alguém falar assim para mim, pastor, aqui ora por minha igreja, porque a minha igreja não tem visão missionária. Eu falei, oi? Como assim? A minha igreja não tem visão missionária? Porque a missão é da igreja, tipo, é do Senhor da igreja. O que foi que Jesus disse em Atos 1:8? Recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para ter culto abençoado? Para ter igreja grande? Vocês receberão poder. A agenda está ali, para ser as minhas testemunhas. E vocês vão ser as minhas testemunhas até os confins da terra. Então, assim, a agenda de Deus é clara. E você vê isso de Gênesis e Apocalipse. Você encontra 2 capítulos, em Gênesis 1 e 2, onde Deus faz a terra, tudo é perfeito. Entra o pecado, em Gênesis 3. Imediatamente, Deus aperta o botão da redenção. E a primeira tipologia, referindo-se a Cristo, que é o Redentor, né, a volta do plano original de Deus, está ali em Gênesis 3. Porém, inimizade entre você, a serpente, e o fruto dela. Não está falando assim, os filhos, os frutos, né? O fruto, aquele que virá, aquele que vai se tornar, né? Está falando da forma encarnada de Cristo. Então, a partir dali, meu amigo, a Bíblia inteira fala da redenção de um Deus amoroso que se recusa a abrir mão da gente, mesmo quando a gente lhe rejeitou por causa dos nossos pecados, né? Agora, sim, essa questão de visão, de missão, né? E a questão de preparo. A questão de preparo, nós temos que entender, assim, muitos cristãos têm uma visão muito, muito romântica de missões. Acho que pega a mochila, pega o ônibus, né? Uma vez,
eu tenho um acúmulo, assim, eu tenho um acervo de historinhas, assim, todas elas me aconteceram, tá? Essa aqui, a pessoa falou assim, chegou para mim e falou, eu queria ser missionário para viajar pelo mundo. Repete essa frase. Eu queria ser missionário para viajar pelo mundo. Eu vejo que vocês viajam, vocês assim, tipo... A pessoa tem uma visão... A pessoa acha que missionário é um globetrotter, né? É um trotamundos. O cara é um viajante, o cara vai assim com a mochilinha e vai... Ou seja, eu vou usar a igreja para fazer um tour. Fala assim, querido, tem gente pagando com sua própria vida a frase eu decidi seguir a Cristo. Tem gente pagando com a vida da sua família para você falar uma coisa dessa, né? É incrível. Quando eu vim para o Japão, uma pessoa de muitos anos de igreja, ela levantou assim, ela falou assim, olha, eu não concordo que a gente tenha que enviar missionários para o Japão. E o raciocínio dele foi o seguinte, o Japão é um país desenvolvido, o Japão é um país... ninguém passa fome lá, e eu acho que a gente tem que mandar missionários, fazer esforço para mandar missionários para a África. Olha o tamanho do desconhecimento dessa pessoa. Ele não sabe que a África é um dos países com a maior quantidade de cristãos. A África é um dos continentes. Assim, é verdade que existem, meus queridos, existem problemas e dificuldades na África, né, em relação à pobreza, né, problemas em relação à justiça. Mas não espiritual. Existe, mas nós não somos uma ONG. Nós não somos as Nações Unidas, nós não somos a Unicef. Nós somos a Igreja de Cristo. Eu prefiro uma pessoa falecer amanhã e ir por toda a eternidade estar com Cristo do que ela ir com a barriga cheia para o inferno. O cara não sabe que a porcentagem de cristãos no Japão constitui o Japão como o maior país aberto, assim, com abertura religiosa, né? O maior país não alcançado do mundo, com abertura religiosa. Os cristãos japoneses é 0,7%. Jesus. Menos de 1%. É menos de 1%. E olha, pasmem, nunca passamos essa barreira. O senhor sabe, pastor, quantas igrejas tem no Japão? O senhor sabe quantas igrejas no Japão tem, japonesas? Igrejas japonesas, há uma estimativa, né? Na última vez eu participei de um fórum com a Japan Evangelical Association, que junta as igrejas japonesas, um fórum em Fukuoka. Eu sei que há uma igreja para cada 15 mil pessoas, mas o número exato eu não me lembro agora. São 500, eu posso não recordo muito bem, mas são 586 igrejas, se não estiver enganado. Porque, não sei se você sabe, todos os anos, todas as igrejas evangélicas do Japão, japonesas, se reúnem aqui em Hamamatsu, na cidade onde eu moro. Aqui tem a missão, o evento missionário que Kakegawa, não é, Yuki? Não, Hamamatsu. Kakegawa foi só duas vezes, mas é mais Hamamatsu agora, no hotel aqui de Hamanako. E eles reúnem todas as igrejas, né, e trazem missionários, pastores de fora, com visões do evangelho. E só não teve esse ano por causa da pandemia, mas todo ano, no dia 2, 3 e 4, todo ano, nessa data de fevereiro. 2, 3 e 4 de fevereiro tem esse evento. Então, todas as igrejas vêm e eles falam essa questão, né? E só reúnem igrejas japonesas e os americanos que estão na frente dessas igrejas, que são os pregadores e que são os organizadores, são os americanos, né? Que estão na frente dos japoneses. Mas são isso. E isso faz me lembrar, só não cortando seu raciocínio, pastor, só para eu não perder o meu, aqui sobre a questão de missionários que são enviados, né? Voltando a essa questão. E eu fiz sempre lembrar de quando Davi ele foi com seus guerreiros guerrear contra os seus inimigos, e alguns foram, né, os guerrear, e outros ficaram no acampamento para cuidar do acampamento das coisas que ali estavam. E eles foram guerrear para buscar as esposas que foram sequestradas, seus bens, enfim. E quando ele foi, conquistou tudo, trouxe de volta todas as esposas, os bens, e muito mais ainda a riqueza de outros inimigos. Quando chegou no acampamento, os soldados, os guerreiros, falaram assim, não divida com eles, porque eles não foram guerrear como a gente foi. E Davi falou para ele assim, não. Eles têm o mesmo direito que vocês. Eles não foram, mas estavam aqui tomando conta. E eu vejo que a tamanha
visão que Davi tinha em relação à questão de igualdade, né? Não é que só quem vai que é um missionário, ou quem vai que tem valor diante de Deus. Não, os que ficam também são missionários, né? Eu vejo que muitas vezes as pessoas no Brasil não têm essa dificuldade de ir, como você falou, né? Igrejas pequenas, pobres, estão ajudando muito mais do que as igrejas grandes, né? Porque elas têm essa visão. Pastor, deixa eu só deferir. Faltam dois para as 10. Não sei se o senhor ainda tem tempo. Vamos indo. Amém? Vamos embora, então. Bora. Quando o senhor disser chega, a gente para. Vamos fazer vigília, então. Falando sobre, pegando a carona com o nosso irmão Yukio, né? Se a gente observar o texto que foi lido no começo, né? Diz assim, olha, ele está fazendo, ele faz uma lógica inversa, né? Porque ele parte de confessar o nome do Senhor, né? Confessar o nome do Senhor, e ele vai dizendo, mas como que eles vão confessar? Né? Como que eles vão invocar, se eles não creram? Aliás, Paulo pega a ideia de Joel, né, o profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo 32. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Então, ele começa a estabelecer a lógica, mas como eles vão invocar se eles não creem? Como que eles vão crer se eles nunca ouviram? Como que eles vão ouvir se ninguém lhes prega? Né? E como pregarão se não forem enviados? Então, veja bem, quando nós falamos de missão, nós não podemos falar somente sobre quem prega. Nós necessariamente temos que falar sobre quem envia. Sim. Porque missionário, né, tudo bem que a gente entenda, um missionário está indo, mas o missionário vai em representação de muita gente que vai com ele. E os frutos dele, eu sempre digo para as igrejas lá no Brasil, olha, os meus frutos são seus frutos. Vocês não somente partilham das nossas lutas e necessidades, mas também dos nossos frutos. Vocês estão plantando para colher. Ninguém planta para não colher. Então, nós queremos ver vidas transformadas. Então, aquela pessoa que diz assim, eu não posso ir para o Japão. O Japão, né? Quando eu disse que a gente tem uma visão muito romantizada, muito romântica, assim, de missões, nós temos que entender que existem distâncias culturais. Existe uma escala, é 0, é 1, é 2 e é 3, né? Existe uma escala de distância cultural. Nós estamos no extremo da escala, onde o idioma é completamente diferente, as regras, as leis, a forma de pensar, a cultura, a comida, tudo é completamente diferente aqui. Então você não pode chegar num país que nem o Japão. Eu estou falando do Japão porque a gente está no Japão. Você não pode chegar num país que nem esse aqui e falar assim, não, cara, veja bem, eu não tenho experiência, não sei de nada, nem sei direito a Bíblia, mas ó, eu estou cheio de fogo no meu coração. Querido, se você está cheio de fogo no coração, a primeira coisa que você tem que fazer é você tem que ser mais responsável no seu estudo das escrituras. Porque o que você vai levar para os japoneses? A sua experiência ou o evangelho? Sim. Aqui, Paulo está falando da pregação do evangelho. Tem gente que fala assim, a minha vida é a minha pregação. Não, querido, a tua vida não é a tua pregação. O evangelho é a tua pregação. A tua vida é a validação de que aquilo que você prega é verdade para você. Verdade. Porque se o que você prega e o que você vive não bate, então não tem respaldo moral. Sim. E também não tem respaldo espiritual. Agora, se o que você prega, eu posso identificar isso na tua vida, condiz com o que você vive, então ali existe sim respaldo moral, há um respaldo espiritual. Então a nossa pregação é o evangelho, querido. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que os apóstolos fizeram. Então, mas também existe uma questão que é a questão cultural, a questão do preparo na leitura do contexto. Por quê? Porque quando nós levamos o evangelho, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz que ele se fez grego para os gregos, judeu para os judeus, né? E ele contextualizava muito bem o evangelho. Você vê o apóstolo Paulo chegando numa reunião de judeus, numa sinagoga,
E você vê ele utilizando as escrituras, o Antigo Testamento, de maneira muito exímia. Ele era muito bom. Ele era formado fariseu. Agora, quando Paulo chega a Atenas, né, e ele está lá no Areópago, você encontra Paulo pregando para não-judeus, quer dizer, para os gentios, e ele contextualiza a pregação do evangelho, ele traz os gentios para perto, ele entende a forma de pensar deles, ele entende o contexto deles, e ele contextualiza o evangelho e lhes prega Jesus. O que acontece quando nós não somos preparados para isso? Os problemas na contextualização, todos vamos tentar contextualizar de um jeito ou outro. Meus queridos, todos vamos tentar. Quando você não tem preparo, você pode errar na contextualização. E qual é o erro? Se você fizer menos do que você deve, você não consegue atingir a pessoa a quem você está pregando. Vai ser algo alienígena. O japonês ele vai falar de cara assim, isso é para você. Você é estrangeiro. Você não é japonês, você não entende. Essa vai ser a reação. Se você valorizar demais o contexto e você jogar para o outro lado, vai cair no sincretismo. E ele vai achar, puxa, que legal, então eu posso ser isso, né? Eu posso trazer mais uma religião para dentro da minha vida, mais uma prática. Olha, aqui no Japão existe um grupo chamado, que agora foi reconhecido até pela Unicef recentemente, Kakure Christian, né? Os cristãos escondidos, né? Que eles tiveram que se esconder por causa da perseguição, e ao longo da passagem dos anos, né, foi se misturando com formas de budismo e shintoísmo. A figura de Canon misturou-se com a de Maria, ao ponto que nós temos Canon Maria, né? Eles fazem alguns, eu não lembro a palavra em português, aqueles chants, cânticos, sabe? Tipo budistas, mas cristãos. Eles misturam parafernália budista com parafernália cristã. É interessante. E esse é um dos riscos de você simplesmente jogar e abandonar ali. Você foca muito na cultura, você foca pouco na palavra, esse é o resultado. Você traz a palavra, Pastor, não se importa pela cultura, você não atinge o coração do ouvinte. O pastor sabia que, não sei se vocês sabiam, mas eu vi um vídeo, eu tentei quem me compartilhou foi o meu amigo Maeda. Esse vídeo o pastor está ensinando, falando que o Japão era um país cristão e o imperador, além de ser um país cristão, era um país que tinha parentesco com o judaísmo. Quando eles vieram para o Japão na época, eles vieram, esses templos budistas, esses templos, os terás, não budistas, os terás que você vê por aí, eram, na verdade, terais para ofertas a Deus, ao nosso Deus. E esse imperador, o primeiro imperador da época, ele era cristão, e ele decretou leis que nós adorássemos só um Deus, que é o nosso Deus. E esses terais que foi feito para adoração ao nosso Deus. E ele criou três leis muito importantes essa questão de adorar a Deus. Depois que ele morreu, entrou um outro imperador, ele contaminou toda a nação. Ele foi contra, como a gente vê na Bíblia, né? Aqueles reis que a Deus entravam o seguinte e levavam o povão para longe de Deus. Assim foi também. E nisso ele criou essas três leis que ele criou para coisa ruim. E ele proibiu que todos adorassem Deus e adorassem o Buda, o budaísmo e o shintoísmo. E nisso foi geração em geração. E aí chegou a questão e falou assim, é proibido adorar a outra religião no seu budismo ou shintoísmo, né? É proibido. Então os imperadores não podem ser imperador se não for dessa religião. Essa questão é muito interessante. Se você conhecer essa cultura, eu não sei se eu enviei para o Cléber, não sei se o Cléber assistiu, mas está em japonês esse vídeo. Não sei se o pastor me compreende o japonês muito bem para entender, mas é muito interessante ele contando essa história, né, da tradição japonesa nipônica. E outra questão também que a gente convive com o japonês, a gente vê, os japoneses eles falam que não precisam do evangelho porque se acham bom demais.
Eles acham que não precisa de Deus, porque eles são bons o suficiente, porque aqui eles não roubam, eles não fazem nada que afeta a sociedade, eles são trabalhadores, eles cumprem com seus impostos. Então, para que ele quer Deus? Porque eles estão corretos. Mas eles não entendem que o que eles precisam não é nada disso, é muito mais do que isso, né? É o lado espiritual que eles não têm. É o amor, eles não têm. Esse calor humano, ele não tem o carinho, ele não tem o afeto, ele não tem nada disso. Então, você vê, o que você mais vê é filho abandonando o pai, traição no casamento, e muitas outras coisas mais que a gente vê nessa nação. A coisa aqui é terrível, né? É o mundo espiritual. Eu não sei se vocês já sentiram, mas toda vez que eu volto ao Japão, piso no solo japonês, eu sinto um peso muito grande aqui nessa nação. Muito grande, né? E o Japão realmente precisa muito, né, de Cristo Jesus. Há um peso espiritual realmente nessa nação, né? Assim como há um peso no nosso coração por essa nação, justamente porque nós sabemos que ela precisa, que a esperança para o Japão é Cristo. Eu me resistir ao chamado de vir ao Japão, ou eu resistir ao chamado, à necessidade de pregar para um japonês, eu estou praticamente abrindo mão da salvação dele, ou condenando ele. Porque se ele morresse em Cristo, sem ouvir falar de Cristo, para onde que ele irá? Como que ele vai invocar a Cristo? Né? Justamente quando o cristianismo chegou pelos jesuítas ao Japão, né, a ordem católica jesuíta de Portugal, Francisco Xavier, né, Francis Xavier, no século XVII, foi no século XVI. No século XVI, aliás, quando o cristianismo chegou ao Japão, né, o momento do Japão era um momento onde Oda Nobunaga, né, que era o imperador, na verdade, ele era visto como aquela figura mais assim, descendente de Amaterasu, aquela figura, mas quem tinha o poder da espada mesmo, quem tinha o poder da espada era o Shogun, né? Oda Nobunaga, ele consegue, na sua empreitada de unificar o Japão, ele aceita o cristianismo, porque o cristianismo chegou com uma Bíblia debaixo e com um mosquetão debaixo do outro braço. Eles trouxeram Bíblias e armas. O cristianismo chegou junto com a influência do mundo do Ocidente, né? Então, Oda Nobunaga Oda Nobunaga não era uma pessoa nem perto boa. Né? Ele era uma pessoa considerada louca pelos seus próprios familiares. Esse era mal. Né? Agora, exatamente, Cleverson. Ele era considerado louco pelos seus próprios familiares. Agora, quem se opõe ao cristianismo, na sequência, é Hideyoshi Toyotomi. Hideyoshi Toyotomi, né? Hideyoshi Toyotomi, ele se opõe ao cristianismo porque ele vê o cristianismo como uma porta aberta de influência do Ocidente no Japão. E ele queria manter isso fechado, né? E quem sai assim caçando todo mundo depois de Hideyoshi Toyotomi é Ieyasu Tokugawa, né, que está enterrada aqui em Tochigi. Então, assim, e aí nós vamos ter um longo período onde o Japão se fecha para o cristianismo, porque na brevidade de tempo, muitos começaram a se converter ao cristianismo, só que as ordens que chegavam da igreja, da central, da matriz da igreja católica, era que eles precisavam destruir os templos. Por quê? Porque Deus deu ordem para Gedeão de destruir os altares. Então ele tinha que queimar templo budista e matando. Deus deu ordem para o profeta Elias para matar os sacerdotes ali de Baal, então saía matando sacerdote budista. Então foi por isso que também há uma grande repercussão por parte do Shogun. E só no século XIX o Japão se abre novamente para receber missionários. E é ali onde chega um missionário presbiteriano, James Curtis Hepburn. E ele, junto com outro missionário que chega da igreja metodista, eles começam a plantar igrejas, eles começam a mostrar que a influência do cristianismo era muito positiva. E ali surge, depois da Segunda Guerra Mundial, onde realmente a influência norte-americana se espalha, várias igrejas são plantadas. Mas o problema é que, apesar de muitas igrejas terem sido plantadas, eles não foram projetadas para o longo prazo. Os pastores envelheceram e não havia ninguém no horizonte para substituí-los. Então, muitas igrejas começaram a fechar por falta de pastor. Né? Várias igrejas tinham estrutura, mas tinham 15 membros.
tinham 20 membros. Entendi. Né? Então, e justamente por isso, né, eu ia dizer, eu sei que a gente está quase sem tempo, eu queria dizer uma coisa muito importante, se vocês me permitirem, né? Sim. Eu creio veementemente que o papel do Japão dentro da janela 1040 é um papel importantíssimo. Para toda a Ásia. E eu vou dizer por quê. Número um, o Japão é um dos únicos países dentro da janela 1040 onde há liberdade de religião, pelo menos até agora. Certo? 2, desses países dos quais eu falei para vocês que onde se perseguem os cristãos, não sei se vocês perceberam, mas todos eles estão aqui. A maioria de vocês trabalha com eles do lado. Você trabalha com vietnamita, você trabalha, né? Alguma pessoa que vem aí da Malásia, da Indonésia, às vezes tem alguém da Índia, do Irã, do Paquistão. Eles estão aqui, num lugar onde ninguém vai nos prender por falar de Cristo para eles. É uma chance, mas, né? mas a gente está tocando o barco assim, não, dá job, tá, do jeito que tá maravilhoso. Por isso que eu digo, a igreja, ela não pode se fechar, ela não pode se transformar numa igreja étnico-centrista, ela não pode ser uma igreja que é fechada para um grupo étnico-linguístico. Tipo assim, não, eu só trabalho com brasileiro e hispano, porque é parecido, né? Porque se nós que somos nós que somos embaixadores de Jesus Cristo, 2 Coríntios 5:20, aqui no Japão, não falarmos de Jesus para eles, a gente vai ficar falando de 1040, de ir lá no Paquistão, quando o cara está trabalhando comigo do lado. Então, eu tenho que mobilizar a igreja tem que ver. O que nós temos feito como igreja? O primeiro contato é com o presidente da rede de ministérios étnicos japoneses. Então, assim, olha, pastor, todas as etnias, as lideranças étnicas cristãs estão trabalhando de forma unida no Japão. Mas nós, os brasileiros, estamos por fora disso. Na última reunião que eu participei, só tinha um pastor brasileiro na reunião. O resto, chinês, Sri Lanka, né? Você tinha lá a Indonésia, estava todo mundo lá. Nós, brasileiros, somos a maior força evangelística do Japão. Porém, o que Satanás conseguiu fazer? Ele nos desuniu, ele nos quebrou, ele nos transformou em pedacinhos. Nesses eventos aí japoneses aí não tem igreja japonesa brasileira lá, só tem uma igreja brasileira que era do pastor Laelson Santos, né? Que é da Missão Apoio, mas não é mais Missão Apoio, que ele agora abriu seu próprio ministério. É só ele. E assim, e não tinha mais nenhuma igreja brasileira. Eu ia falar isso aqui que o pastor Nassau está dizendo. Talvez é por falta de conhecimento, né? Desses eventos. Não, bom. Eu não sabia, né? Gente, eu falei eu falei um monte de gente, Cleves. Não, eu sabia já. Mas o dia, que era dia 2, tal, eu não sabia. Eu já fui uma vez aqui em Kakegawa. Encontrei lá um pastor bem. Sim. E não vi mesmo brasileiro lá. Então, assim, essa questão, não sei se vocês sabem, né, na Netflix tem um documentário, um seriado sobre essa questão de samurais, a história do Japão. Fala toda essa história que ele falou agora aí. Eu estava assistindo, ele falou, eu lembrei da Netflix. Ele estava contando a história da Netflix. E aqui em Hamamatsu, não sei se o Cléber já viu, aqui tem o castelo aqui de Hamamatsu, e tem um samurai, uma estátua de samurai bem grandona ali em frente do castelo. E ali dentro do castelo tem uma história falando que aquele samurai, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele enterrou cristãos vivos, famílias vivas. Eu vou derrubar essa estátua aí. Eles enterravam famílias vivas de cristãos por causa do evangelho. E você vê que esse imperador, ele era tão ruim que foi influenciado pelos portugueses, na verdade pela arma, que ele conseguiu vencer, que ele é a minoria, por causa dessas benditas armas, malditas armas, não sei, mas ele foi conquistando, né? E ele realmente é odiado da própria família dele. E não sei se o pastor sabe que o Japão tem muitas palavras que veio do português. A palavra arigato veio do português. Não sei se o pastor sabia disso. Porque os portugueses falavam grato, os japoneses não sabiam pronunciar grato, aí acabou virando grato, arigato.
o pão, o tabaco e muitas outras palavras vêm do português. Né? Influência disso, né? Desses cristãos, né? Católicos que vieram pregar o evangelho aqui do catolicismo, aqui da palavra de Deus. Enfim, o papo está muito bom, eu queria continuar, mas o tempo já está nos convidando, né? Como dizem os pastores por aí. Né? Né? Mas eu estou muito feliz, né, em conhecer o pastor Jansen. Prazer todo mesmo. O pastor, não é... Como o senhor nasceu no Peru, não fica Hansen? Lá no Peru eu sou chamado de Jansen. Hansen, yeah. Jansen. Jansen. Alguns... Jansen, Hansen, Jansen. A gente é brasileiro, é Jansen. O pastor prega inglês? Sim, eu prego em inglês, eu prego em espanhol, eu prego em português. Vai depender da congregação, né? É porque a igreja onde eu congresso é a igreja brasileira, igreja americana e japonesa, né? E a gente prega, o nosso culto é o idioma da main language, idioma central que fala, não sei, é o inglês e o japonês, né? Mas são dois idiomas. E o português a gente traduz no fonio, às vezes lá na frente também, simultaneamente. Mas todo culto é traduzido. A gente usa esse sistema também. Eu não sei como está a sua agenda futuramente. Se nós convidássemos o pastor para vir aqui trazer uma palavra, você viria? Fico à disposição, sempre. Vamos manter os contatos, depois passo o telefone. Primeiro, eu gostaria muito que você conhecesse meu pastor, viesse aqui que eu gostaria de apresentar um pastor, porque o meu pastor, ele é um pastor... ele é um pastor muito cauteloso em relação às pessoas que convida, né? Ele não convida qualquer um. Ele tem que conhecer a pessoa primeiro, ele analisa a pessoa, conhece a pessoa, depois ele traz a pessoa para falar na igreja dele. E é sábio isso. É muito sábio isso, né? Isso é muito bom. E eu gostaria se houvesse uma oportunidade de um dia você vier para cá, né? E aqui a gente nos conhecer e claro que sim. o pastor para nós fazermos essa apresentação. E aqui meu pastor vai estar viajando para a América, vai ficar lá um mês, e a gente vai ficar responsável aqui pela igreja, né? Pela misericórdia do Senhor. E aí, agora então chama aí, Yuki. Então, eu gostaria de encaixar isso, né? Mas primeiro eu gostaria que ele conhecesse o pastor. Claro que sim. Será um prazer, meu amado. Será um prazer. Amém. E é muito bom. Eu vou buscar. Eu não sabia que tinha um seriado na Netflix. Eu vou buscar só porque você falou, viu? Tem. E aprofunda, hein? É um seriado muito bom. Conta a história toda desses samurais e desses imperadores. Ele era um samurai que ele dominou o Japão e virou imperador. É interessante. Né? Mas amém. Deus abençoe vocês. Né? Obrigado por estarem aqui conosco. Né? Obrigado a todos os ouvintes da Palavra de Deus. Obrigado pela participação de todos. Né? Que vocês continuem conosco todas as quintas-feiras e compartilhem essa live, esse vídeo, porque é muito importante. Posso falar uma última coisa? Fique à vontade, pastor. Sim, pastor. Cleverson ia falar. Por favor. Não, se fosse encerrar, eu ia pedir para que o senhor deixasse aí uma mensagem, algum tipo de... Eu só tenho uma palavrinha para dizer. Né? Por favor. Eu só quero dizer uma coisa, porque senão tudo isso que a gente conversou vai ser somente informação. Informação. Sim. A gente tem... Eu acho que a gente precisa agora dar uma estocada e aplicar. Querido, se você acompanhou a gente aqui, assim, a minha recomendação para você, que talvez tenha perguntas em relação a isso, será que Deus me chamou? Será que eu tenho chamado missionário? Será que a minha igreja tem visão missionária? Né? Porque assim, né, a realidade é a seguinte, dia a dia, milhares de pessoas partem para a eternidade sem conhecer a Cristo Jesus. Verdade. E a gente continua, às vezes, como se essa não fosse uma realidade. Né? Eu pergunto muito sempre para o pessoal da igreja, quando foi a última vez que você chorou pelos perdidos? Eu quero desafiar e sugerir algo para todos vocês que estão nos acompanhando. O mais relevante que você pode fazer para missões agora é você orar, você se comprometer a orar
de verdade. Oh, E glória. eu quero explicar por quê. E por que eu digo de verdade. Não é, Senhor, abençoe os missionários na África, na Ásia, Senhor, né? Abençoe essa comida que eu vou comer também, amém. Não, não é esse tipo de oração que eu estou falando. Exatamente, olha lá que bonito. É o seguinte, quando você se conecta espiritualmente com algo, quando você começa a orar de verdade, quando você ora pela salvação de alguém, quando você ora por um propósito sério, você se conecta de tal forma que quando você termina de orar, quando você percebe que o Espírito Santo começa a te mover para fazer mais. Então você começa a ser movido a contribuir, talvez você comece a ser movido a ir, você começa a se preparar, você começa a estudar. Várias pessoas do Brasil entram em contato comigo, pastor, estou estudando japonês, estou estudando coreano, eu não sei o que vai ser, mas eu sei que eu tenho. Eu falo, cara, é isso aí, vai. E a gente vai, sabe? Nós vamos orientando na medida que nós podemos, cada vez mais pessoas estão despertando para isso, mas ore, porque quem estabelece essa conexão espiritual forte e verdadeira, eu garanto a você que depois de você orar, você não vai conseguir simplesmente não fazer nada. Você vai ser movido em prol daquilo que você está orando. Quer uma... Eu falava, mas pastor, isso é bíblico que você está falando? Lembra quando Jesus disse para seus discípulos, se eu não estou enganado, eu acho que é lá no final de Mateus capítulo 9, ele diz assim, olha, né? A seara é muito grande, né? E os trabalhadores são poucos. Roguem, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Aí você vira a página, começa o próximo capítulo e diz assim, e Jesus os enviou. Lhes deu autoridade e os enviou. Mateus capítulo 10, quando Jesus envia os 12. Então, engraçado porque os 12 se transformam na resposta de oração que Jesus disse para eles, olha, peçam ao Senhor que envie. Senhor, envia missionários. De repente, Deus vem e fala assim, eu estou enviando você. Oh, glória. Eu estou despertando você, para você despertar a sua igreja, para você despertar a sua família. É assim que funciona, queridos. Nós somos um corpo. O corpo funciona assim. Que Deus abençoe a tua vida e que Amém. você seja incomodado, porque este não é o teu destino. O teu destino é na eternidade. Aqui nós somos estrangeiros e somos transeuntes, somos passageiros. Sim. Nós somos peregrinos, disse o apóstolo Pedro. Estamos em direção à nossa casa. Mas, pessoal, vamos pregar o evangelho para que todos conheçam a nossa esperança. Muito obrigado pela oportunidade, Yukio, Cleverson, muito obrigado. Amém. Vocês foram demais, desculpa o tempo. Não, eu falo muito mesmo. Ô, pastor, foi um prazer. Foi maravilhoso. Eu tô na live desde 8 da noite, aqui correndo do serviço, vim desocupado. Ainda, tomei um cafezinho só. Então, desde 8 da noite com as irmãs, aprendendo com elas, agora com o senhor também, pastor. E é muito bom, Amém. muito bom. Eu prefiro estar aqui do que não estar aqui. Glória a Deus. Né? Ô, pastor! Aqui a gente está aprendendo, né? Então tá bom. Mas obrigado, pastor. Obrigado pelo convite, obrigado por ter atendido o nosso convite. E obrigado por essa explicação maravilhosa que o senhor teve aí com relação à aula, né? 10:40. Prazer todo meu. É uma maravilha, né? E Cleverson, obrigado também por ter convidado ele, né? E bênção de Deus. Glória a Deus, Amém. Né? Amém. Agradecer. Contato, pastor, depois. Pastor, fala um pouquinho dessa igreja, onde o senhor congrega, telefone de contato, para o pessoal entrar em contato com o senhor, se tiver algum aconselhamento, algo assim. Como é que é isso? O nosso contato, talvez, a maioria das pessoas entra em contato conosco pelo Facebook, né? O nome da igreja é Life International Baptist Church. Life? E ela, Life, L-I-F-E. Life, tá. Vida. Life International, isso. International Baptist Church, e ela fica na cidade de Oyama, em Tochigi, né, para cima de Tóquio. Eu já fui algumas vezes em Tochigi, em Toyama. Sério? Meu irmão morava aí, antigamente, né? Baptist Church, aqui, ó, tô escrevendo. Amém. Bem ao lado de Saitama mesmo.
Isso mesmo. É bem cêntrico, entre Tóquio, Saitama, Ibaraki Sim. e Gunma. Amém. Amém, então. Agradecer aqui a todos que nos acompanharam até este horário. Uma boa noite para quem está no Japão, um bom dia para quem está no Brasil, ou uma boa tarde, caso seja tarde aí, né? Mas obrigado também o diácono Anderson Rios, que nos passou o contato do Eu acho que ele estava por aí. pastor Jansen Costa. Ele tinha comentado aqui, eu não sei se ele ainda está aí, mas eu deixo aqui a minha gratidão. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite e um bom dia. Então, olha Amém. ele aqui, ó. Obrigado. Amém. Anderson, grande amigo. Deus abençoe a tua vida. Amém. Amém, então. Obrigado a todos. Uma boa noite. A paz do Senhor. Vamos orar? Amém. Âncora, o senhor quer tirar aí a oração? Amém. Amém. Papaizinho querido, obrigado por essa noite maravilhosa, Senhor. Agradeço pelo seu amor, pela sua graça infinita, não merecida, das quais, Pai amado, nos alcançou, Senhor. Obrigado por esse momento que nós temos na tua presença. Muito obrigado, Pai amado, Deus. de aprendizado. Eu abençoo mais e mais o pastor, seu ministério, sua família, nossas vidas também, seu alcance, mais e mais nossos corações, na profundidade dos nossos corações, para que nós possamos cada vez mais aprender mais de ti, Deus. Senhor, abençoa todos os ouvintes que estão aqui nos assistindo, que vão assistir, que já assistiram, Deus, que cada um que tiver acesso a esse áudio, essa live, esse vídeo, Deus, que tu venha falar com eles da forma profunda. E, Pai, prepara missionários, prepara missionários, prepara Jesus, famílias missionárias, prepara Jesus, Sim, jovens missionários, Senhor, para estar, Senhor, falando do teu amor, do teu evangelho para as nações, Deus. Deus, tu és um Deus poderoso, Deus que faz, Senhor, coisas que jamais compreendemos, Senhor. A tua palavra diz em Isaías que os teus pensamentos e os teus caminhos são maiores que os nossos. Por isso que nós chamamos, ó Deus, porque tu és um Deus fiel em cada detalhe, Deus. Por menor tu és fiel, Deus. Pai, abençoa, Pai amado, a nossa noite, nos dá uma noite de paz, de bênção, abençoa a nossa sexta-feira, a semana, nos dê um culto abençoado no domingo, durante a semana. Pai, fique conosco, Pai, abençoa. Pai, nós a tua igreja, a nação nipônica, o mundo, Pai. Eu quero por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado a todos. Uma boa noite. A paz do Senhor. Boa noite. Despedindo aqui. Tchau, tchau, gente. Boa noite, Cleverson. Boa noite, Yuki. Boa noite a todos. Obrigado. Graças a todos.